Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Vamos conversar então sobre a fase 2 de campanha, Fernanda Torres, Oscar, Emília Pérez também, polêmicas, redes sociais. Cerca de 2 semanas atrás eu tinha mencionado numa transmissão ao vivo que se a Fernanda fosse indicada, com certeza, né, ela precisaria não só fazer o seu nome no circuito de campanha, o que ela conseguiu, foi indicada ao Oscar, como se tivesse alguma coisa para mencionar de maneira negativa, isso acabaria entrando para consideração. Me lembro que em uma transmissão ao vivo tinha já saído antes das indicações ao Oscar, alguma página tinha puxado o vídeo, né, do sketch do Fantástico, do Blackface, e aí, claro que isso de alguma forma chegaria por um grande veículo dos Estados Unidos, que é a Deadline. Eu achei engraçado, inclusive, a justificativa da Deadline, da maneira como eles tentam, né, pautar um interesse pela notícia e dar a chance da Fernanda se defender. Do tipo, olha, se você não fizer um pronunciamento, a gente vai postar de qualquer maneira, então é melhor você fazer um pronunciamento exclusivo para a Deadline para meio que deixar isso de lado. Por que eu coloco essa questão? Porque não dá para não pensar que isso é algo isolado e que a Deadline simplesmente viu alguém tweetar sobre isso e decidiu fazer uma matéria. Eu realmente penso que quando a gente acaba lidando com essa fase 2 de campanha, no Oscar 2025, em que não existe favorito para melhor filme, para melhor atriz, filme internacional eu até mesmo considero a disputa aberta e já vou falar mais sobre isso. Quem puder tirar vantagem de alguma coisa, de alguma situação, vai tirar. Oficialmente, nas regras da academia, nenhuma pessoa que está indicada ao Oscar, nenhuma pessoa que faz parte da academia, pode fazer uma campanha negativa contra qualquer que seja a produção ou profissional envolvido. Agora, nos bastidores, você deve imaginar, né, como a campanha negativa ela toma conta muito por conta de discursos das redes sociais. Então imagine uma pessoa como Harvey Weinstein hoje em dia fazendo uma campanha sabendo do potencial que existe para as redes sociais. Todas as regras que a academia colocou quanto à restrição de participação, restrição de eventos, foram pensadas justamente no que Weinstein fazia nos anos 90, começo dos anos 2000. Só que, no entanto, tem esse fator que é o discurso da rede social e a maneira como você trabalha esse discurso, especialmente nas grandes publicações. Porque uma coisa é você fechar num discurso tipo bolha cinéfila, alguma coisa que só vai repercutir na comunidade cinéfila de uma rede social. Outra coisa é você colocar isso em pauta numa revista de influência que as pessoas elas acabam acessando, como é o caso da Variety, Hollywood Reporter e Deadline, todas inclusive que pertencem ao mesmo grupo. Eu quero começar hoje falando sobre isso, né? Da matéria que foi publicada ontem pela Deadline, trazendo justamente a sketch em que existe o blackface da Fernanda para meio que colocar o seguinte, olha, existe uma narrativa perfeita em torno da Fernanda, vencedora do Globo de Ouro, só que aí também você precisa saber que no passado ela já fez isso. Eu achei que, inclusive, né, a forma como a Fernanda ela traz as considerações foi muito bem articulado, existe um pedido de desculpa também nessa questão toda, e no caso da Deadline fica aquela coisa que assim, é o interesse público saber disso, então a gente está dando a chance para a Fernanda, antes de publicar qualquer coisa, se defender. Então, o caso da Fernanda é um caso que a Fernanda ela chega como uma outsider nessa temporada. A Fernanda ela chega com uma força muito grande pela indicação ao Globo de Ouro e depois vitória no Globo de Ouro. A forma como o Globo de Ouro dá um prestígio para a Fernanda graças às mudanças, e eu falei muito sobre isso já aqui, é algo que no futuro vai ser, sem dúvida alguma, mencionado também, na minha opinião. Agora, uma coisa é você ter toda essa narrativa perfeita que vinha sendo criada, e outra coisa é o que pode ser feito contra a Fernanda na campanha. E essa questão da Deadline, pode ter certeza que existe um direcionamento de alguém para isso, para desencadear também nessa matéria. Não é algo que surge, repito, só de um tweet em rede social. Por exemplo, a própria questão de você trazer à tona um discurso de Emília Pérez, do ódio das redes sociais,
ela demorou muito para virar pauta numa revista dos Estados Unidos, né? Ela vira pauta na semana de votação do Oscar, e eu já mencionei isso, mas eu quero trazer mais uma vez num vídeo específico, quando a Hollywood Reporter coloca Carla Sofia Gascon como capa, fazendo todo um discurso apaixonado a favor de Emília Pérez e contra o ódio. Existe uma postura em Emília Pérez que não me agrada quanto a essa campanha, que é o seguinte: se você não gosta de Emília Pérez, você ou não entendeu o filme, ou você está criticando o filme porque algum influenciador falou mal e você está seguindo esse influenciador. O que eu vi muito, assim, nesses dias agora, né, nesses últimos meses, na verdade, é a Carla Sofia Gascon na linha de frente de defesa do filme. Então, fazendo uma defesa nas redes sociais, discutindo nas redes sociais. Claro que ela acaba se expondo também, ela acaba sendo muito atacada. Existe aquele apelo feito, né, em uma entrevista para Fernanda, um tom, né, que aí é uma coisa interessante falar. Ah, mas o tom é num tom bem humorado, é num tom mais leve. Como a matéria ela vai chegar fora do Brasil, poderia dar a entender que o ódio de Emília Pérez ou um discurso contra Emília Pérez estava sendo feito só pelos brasileiros, o que não é verdade. O que não acontece de fato. Então eu achei a postura da Fernanda de falar para não alimentar o ódio nas redes sociais muito boa, e é isso mesmo que tem que acontecer. Você não pode deixar ficar com essa coisa de que só os brasileiros falam mal de Emília Pérez. E Emília Pérez não é um filme que ele vai, se conquistar o Oscar de melhor filme, ele não vai se tornar o candidato mais popular a vencer o Oscar. Eu não acredito nisso. E eu vou falar o porquê a seguir. Então, eu também aqui queria mencionar que todo o engajamento a favor da Fernanda, em postagens da Fernanda, é bacana. O que não é bacana é querer tratar, eu acho que a disputa do Oscar como um paredão de BBB e ir lá atacar Carla Sofia Gascon, ir lá atacar os profissionais de Emília Pérez. Isso pode jogar contra o Brasil, e eu mencionei já antes mesmo de toda essa questão da Carla Sofia Gascon, pedir para a Fernanda Torres uma ajuda nesse sentido, contra o hate e tal. Eu mencionei que agora já tem inclusive essa matéria aqui da Deadline. Pode ser que ali na semana de votação do Oscar saia outra, o engajamento dos brasileiros, o lado positivo e o lado negativo. São coisas que elas podem acontecer. Então, o que der para trazer, o que der para evitar, né, desse discurso contra qualquer que seja o filme, ainda que eu entenda que muitos estão tratando realmente como uma disputa de Copa do Mundo, coisa assim, rivalidade, mas eu acho que o foco é não deixar pauta justamente para que isso acabe criando uma narrativa no período de votação que vá prejudicar Ainda Estou Aqui e a Fernanda Torres. Porque no final das contas a indústria ela vai olhar para essas matérias aqui, ela não vai olhar para os posts virais no Twitter. Não, ela vai acabar olhando o que a mídia está repercutindo. E o que a mídia repercutiu antes da votação do Oscar? Olha, Emília Pérez vem sendo criticado nas redes sociais, só que aí o elenco considera essas críticas injustas, a atriz considera essas críticas injustas, vem sofrendo uma campanha de ódio, ataque, etc. Tem até, né? A Carla faz uma comparação muito infeliz, trazendo para consideração o nazismo no Twitter, depois apaga o post, tranca a conta, mas eu acho que é um discurso todo que ele é criado de Emília Pérez para meio que colocar justamente, né, para esses intermediários, as revistas, do tipo, ok, nós sabemos que o filme ele não é um filme consenso, só que vocês também precisam entender que talvez quem não tenha gostado do filme esteja sendo influenciado, seja lá por quem. Então, veja como é uma situação sensível. Nessa temporada tem muita polêmica. Eu falei bastante já sobre o caso da inteligência artificial e o brutalista. Tem o caso de Anora também, com a falta de coordenador de intimidade no set. Então, assim, é um Oscar que não tem favoritos. Não tem favoritos, e que, como tá tudo muito aberto para melhor filme, para melhor atriz, eu entendo que vai ser uma campanha que ela pode ser pautada pelas redes sociais, mas tem que tomar muito cuidado, né, com quem vai levar o quê.
para as principais publicações. Então é isso que eu destacaria. Quanto às sessões, muitas pessoas perguntam sobre isso, Dali, as sessões de Ainda Estou Aqui. Agora que o filme está indicado, ele está nos cinemas dos Estados Unidos também, qualquer membro da academia pode, por ser membro da academia, entrar em qualquer sessão que Ainda Estou Aqui está sendo exibido. Não que pagar o ingresso seja o problema, mas tem acesso facilitado, o filme está na plataforma da academia também. Eu penso que o desafio agora é fazer com quem não assistiu Ainda Estou Aqui, assistir Ainda Estou Aqui. O filme está indicado para melhor filme também. Ele está indicado para filme internacional, melhor atriz. Eu penso que o Brasil tem uma chance real de vitória em filme internacional e melhor atriz. No entanto, não trate Ainda Estou Aqui como favorito, porque o ciclo de notícias ele não vai ser benéfico para Fernanda, por exemplo. A Fernanda ela não está no Critics' Choice, não está no SEG, não está no BAFTA. A votação para o Oscar ela acaba no dia 18 de fevereiro. O BAFTA ele acontece no dia 16, então ainda vai ter ali, né, quem venceu o Critics' Choice vai ter uma plataforma, quem venceu o BAFTA vai ter também a plataforma, sabendo que pode ser que algum membro deixe para votar pós-BAFTA, se é que isso vai influenciar ou não. A Fernanda ela não vai chegar como favorita, mas é uma atriz que ela não tem nada a perder quanto aos prêmios, né? Ela não foi indicada e eu acho que o contexto também ele precisa ser colocado em conta. No SEG já era esperado que ela não seria indicada independentemente de campanha. No Critics' Choice, a data de votação limite, que era a primeira semana de dezembro, muitas pessoas do próprio Critics' Choice não tinham ainda assistido ao filme, o que é uma pena. Foram assistir posteriormente, durante dezembro, janeiro. Então eu acho que se as votações tivessem sido nesse momento, agora, no contexto de janeiro, ela teria sido indicada para o Critics. E no BAFTA não tem a Sony distribuindo, tem uma expansão menor no BAFTA também. A distribuidora é uma distribuidora que ela não tem também tradição de campanha, não houve nada desse tipo, e o BAFTA tem o júri. Então a Fernanda ela não vai entrar como favorita para o Oscar de melhor atriz. Provavelmente, se alguma atriz como a Demi Moore, que eu acho que é a favorita hoje, vencer o Critics, o SEG, ela vai chegar como favorita, mas a Fernanda eu ainda acredito que tem chances. Assim como para filme internacional. Para filme internacional, a disputa é Ainda Estou Aqui contra Emília Pérez. A Netflix tem muita confiança em Emília Pérez. A Emília Pérez, por exemplo, não pode mais ter eventos com mediadores que não estão envolvidos com o filme nessa nova fase de campanha. Mas a Netflix está colocando as sessões de Emília Pérez em 35mm para que os membros da academia possam assistir. Então a Netflix acredita que Emília Pérez pode se tornar o seu primeiro filme a vencer o Oscar de melhor filme. Eu não acredito nessa possibilidade, porque ainda que eu entenda que Emília Pérez vem sendo abraçado pela indústria, vide BAFTA, SEG e Oscar, o discurso contra Emília Pérez no Oscar de melhor filme, pelo método preferencial, não vai dar chance, eu acredito, para Emília Pérez vencer o Oscar. Se Emília Pérez vencer o Oscar, mostra que todas aquelas discussões de redes sociais, coisas desse tipo, não chegaram na academia, não influenciaram em absolutamente nada também os votantes. Então, o Oscar de melhor filme para Emília Pérez, quando Roma perdeu por também uma organização toda contra a Netflix na época, quando Ataque dos Cães perdeu com uma campanha interna contra Ataque dos Cães, para Emília Pérez vencer nesse contexto, eu ficaria muito surpreso mesmo. Então, assim, o Brasil tem chances, ele não vai chegar como favorito na cerimônia, mas aí agora é ver o que vai rolar até o dia do encerramento das votações para o Oscar, né? Visibilidade é importante, e quanto às redes sociais, toda a torcida pró-Fernanda é válida, todo engajamento nas publicações que envolvam a Fernanda é legal. Agora, manter ataques, coisas desse tipo, no fundo, eu acredito que pode acabar prejudicando para ter alguma outra matéria desse tipo aqui lá na semana de votação contra a movimentação dos brasileiros nas redes sociais, os brasileiros que estão na torcida e que estão aí criando confusão, coisas desse tipo. Não vou ficar surpreso se isso aparecer. Mas a Fernanda tem chances, gente.
tem chances para atriz e o filme tem chances para brigar por longa internacional, agora que vem sendo mais assistido também. Certo? A gente continua essa discussão em breve no canal, nas transmissões ou em vídeos especiais. Eu quero agradecer o carinho de todos vocês. Também agora nessa reta de um Oscar histórico, já para o Brasil, que pode se tornar ainda mais memorável. Muito obrigado pela atenção, até mais e tchau!